Imagine uma tarde tranquila, cheia de risos e paz. Mas de repente tudo muda. Uma injustiça tão grande acontece bem diante dos seus olhos que faz o coração disparar. O que você faria? Teria coragem de agir? Hoje, vamos falar de um momento em que a coragem e a união transformaram a dor em esperança. Uma idosa sozinha, 2 policiais abusando do poder e um parque inteiro testemunhando o que ninguém deveria presenciar. Mas, no meio disso tudo, surge uma voz para dizer: chega! Acha que sabe como essa história termina? Espere até ouvir o que aconteceu quando a verdade foi revelada. Você está pronto para mergulhar nessa história e descobrir como uma simples atitude pode mudar o destino de muitas vidas? Então segura firme, porque o que vem a seguir vai te deixar sem palavras. Vamos nessa! Antes de começarmos essa história, já aproveita e se inscreve no canal, deixa aquele like e ativa o sininho. E me conta nos comentários de onde você está assistindo. Sua participação é super importante para que histórias como essa ganhem mais força. Era uma tarde comum em um parque tranquilo. Crianças brincavam alegremente e o som das folhas sendo embaladas pelo vento dava um toque de serenidade ao ambiente. Estava ali, aproveitando a paz do momento, quando algo inesperado aconteceu bem diante dos meus olhos. No banco próximo, uma senhora negra, idosa, com cabelos grisalhos e olhar calmo, sentava-se sozinha, como se apenas contemplasse o mundo ao redor. De repente, essa cena de paz foi quebrada. 2 policiais apareceram cercando a senhora. Suas expressões eram de pressa e nervosismo. Antes que ela pudesse reagir ou ao menos entender o que estava acontecendo, um deles a puxou bruscamente. A senhora perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Meu coração disparou. Foi como um soco no peito. Parei por um momento, olhando ao redor. As pessoas que estavam ali também notaram o que estava acontecendo. Algumas puxaram os celulares para gravar, outras cochichavam, mas ninguém fazia nada para intervir. Era como se a injustiça fosse algo comum demais para ser desafiada. Então, tomei coragem e decidi. Eu não podia ficar parado. Aproximei-me devagar, tentando controlar a raiva que crescia dentro de mim. Não queria que a emoção falasse mais alto, mas a visão daquela cena era insuportável. Quando cheguei mais perto, a idosa estava no chão, tentando se levantar, enquanto os policiais discutiam entre si sobre o que fariam a seguir. Minha voz saiu firme, mas controlada. O que vocês estão fazendo? Por que estão tratando essa senhora dessa forma? Os 2 se viraram para mim ao mesmo tempo. Um deles, com o distintivo pendurado de forma descuidada, me encarou com desdém. Isso não é da sua conta, senhor. Sugiro que se afaste antes de se meter em problemas, disse ele, com um tom de ameaça mal disfarçada. Olhei para a senhora. Ela tremia. Seus olhos mostravam tanto medo quanto indignação, como se estivesse tentando entender por que estava sendo tratada daquela maneira. Respirei fundo e dei mais um passo à frente, colocando-me entre ela e os policiais. Não posso ignorar isso. Ela não fez nada, apenas estava sentada ali, quieta. Vocês a puxaram sem motivo e a derrubaram. Isso é abuso de poder. O outro policial mais jovem soltou uma risada curta, claramente tentando intimidar. Olha só, um herói. Tá querendo ensinar a gente a fazer nosso trabalho? Meu sangue fervia, mas mantive a calma. Sabia que naquele momento perder o controle só pioraria a situação. Olhei para os 2 diretamente nos olhos e disse: estou querendo lembrar a vocês que existem limites e vocês os ultrapassaram. Enquanto isso, as pessoas ao redor começaram a se aproximar. Eu podia ouvir sussurros. Alguém na multidão disse: isso não está certo, eles estão exagerando. E então algo começou a mudar. Enquanto permanecia ali, firme, percebi que o ambiente ao nosso redor estava se transformando. Mais pessoas começaram a se reunir, algumas filmando com os celulares, outras trocando olhares indignados. Era como se a presença de uma multidão desse coragem
para que mais vozes se erguessem contra o que estava acontecendo. Um homem ao meu lado disse em voz alta: "Por que estão tratando ela assim? Isso é abuso de poder." Os policiais, visivelmente incomodados, tentaram ignorar os comentários, mas era impossível. O mais jovem, claramente desconfortável, deu um passo para trás, enquanto o outro, mais experiente, endureceu o olhar. Ele apontou o dedo para mim, a voz carregada de irritação. "Se não quer ser preso também, é melhor sair daqui. Isso é uma investigação policial." "Investigação?" retruquei, mantendo minha voz firme, mas sem elevar o tom. "Até agora, vocês não explicaram o que essa senhora fez. Não apresentaram nenhuma prova, nenhum motivo. Só a derrubaram no chão como se ela fosse um criminoso perigoso." A idosa ainda estava no chão, tentando recuperar o fôlego. Ajoelhei-me ao lado dela e perguntei: "A senhora está bem? Posso ajudá-la a se levantar?" Ela me olhou com olhos marejados, a voz fraca. Eu não fiz nada. Só estava aqui, sentada." Minha indignação aumentou. Levantei-me e encarei os policiais novamente. "Vocês ouviram? Ela não fez nada. Algum de vocês vai ter coragem de admitir que estão errados?" O mais jovem desviou o olhar para a multidão, que agora começava a murmurar mais alto. Vozes pediam justiça. Uma mulher na frente, segurando um celular, disse: "Estamos gravando tudo." O policial mais velho avançou em minha direção como se quisesse me intimidar, mas eu não me movi. Mantive-me firme, meus olhos fixos nos dele. "Você não vai me tirar do caminho", disse com determinação. "Essa senhora não está sozinha, e agora todo mundo está vendo o que vocês estão fazendo." Foi então que, ao longe, ouvimos o som de sirenes. Um novo carro da polícia chegou ao parque e um oficial de patente mais alta desceu. Ele parecia mais velho, experiente, e sua expressão era severa. A multidão se abriu para deixá-lo passar enquanto ele se aproximava. Sem desviar o olhar dos dois policiais, ele perguntou em voz alta: "O que está acontecendo aqui?" Foi então que um burburinho diferente começou a percorrer a multidão. Alguém, mais ao fundo, disse com um tom de surpresa: "Espera aí, esse é o Mike Tyson." De repente, todos os olhares se voltaram para mim. Algumas pessoas começaram a cochichar, outras apontaram com incredulidade. Reconheceram quem eu era. Os dois policiais também perceberam, mas a reação deles foi completamente diferente. O mais jovem parecia nervoso, mexendo nos punhos como se tentasse esconder o desconforto. O mais velho, no entanto, apenas arqueou a sobrancelha, como se quisesse ignorar a situação. Ele deu um passo à frente, tentando retomar o controle. "Não me importa quem você é", disse ele, cruzando os braços. "Isso não muda nada." Mas mudou. A multidão, antes hesitante, começou a ganhar confiança. Gritos começaram a ecoar de diferentes partes. "É o Mike Tyson! Ele está defendendo ela! Deixem essa mulher em paz!" A energia no local era palpável. Era como se, de repente, a presença de alguém familiar, alguém reconhecido, desse às pessoas a coragem que antes faltava. Olhei para o oficial que tinha acabado de chegar, percebendo que ele estava tentando avaliar a situação. Dei um passo em sua direção, minha voz grave ecoando por cima da confusão. "Esses dois estão abusando do poder. Derrubaram uma senhora idosa, algemaram-na sem motivo e agora estão tentando intimidar todo mundo aqui. Isso é inaceitável." O oficial olhou para mim, claramente reconhecendo quem eu era, mas manteve sua postura séria. Ele se virou para os dois policiais, sua voz firme. "Quero ouvir o que vocês têm a dizer. Agora." Enquanto isso, as pessoas começaram a se aproximar ainda mais. Alguém gritou: "Mike Tyson é nosso herói!" Outro disse: "Ele não é só um lutador, é um lutador pela justiça." De repente, as vozes da multidão tornaram-se um coro. Estavam do meu lado e os policiais começaram a sentir o peso da pressão.
O mais velho tentava manter a postura firme, mas era claro que estava perdendo o controle da situação. Voltei minha atenção para a senhora ainda no chão, ajoelhei-me novamente ao lado dela e, com o máximo de gentileza, segurei sua mão. A senhora está machucada? Vamos ajudá-la a levantar. Ela olhou para mim com lágrimas nos olhos e assentiu, ainda assustada, mas claramente aliviada. Com cuidado, ajudei-a a se levantar, e a multidão ao redor explodiu em aplausos. Os dois policiais estavam cercados por um sentimento que conheciam bem, mas dessa vez não era de poder, era de desconforto e derrota. O oficial superior cruzou os braços, olhando para eles com severidade, e disse: "Vamos esclarecer isso agora." Enquanto eu me afastava ligeiramente, ajudando a idosa a se sentar novamente no banco, percebi algo que congelou meu sangue. Os dois policiais, incapazes de controlar sua própria arrogância, pareciam ignorar a presença da multidão. O mais jovem, visivelmente tenso, segurou a idosa pelo braço com brutalidade e o mais velho, sem um pingo de hesitação, começou a gritar palavras ofensivas que carregavam o peso do racismo. "Você acha que pode ficar aqui como se fosse igual a qualquer um?" gritou o mais velho. A idosa chorava, as lágrimas escorrendo em silêncio enquanto ela tentava se proteger com os braços. Foi nesse momento que, sem aviso, ele a empurrou de volta ao chão com força. Antes que eu pudesse reagir, o outro policial se aproximou e desferiu um golpe com o cacetete em suas pernas frágeis, arrancando um grito de dor da senhora. Meu corpo se moveu antes mesmo que eu pudesse pensar. "Ei!" gritei, minha voz ressoando com toda a raiva contida. A multidão ficou em choque e algumas pessoas começaram a gritar em desespero. Eu avancei em direção aos policiais com passos largos e firmes. Quando os dois se viraram para mim, notei a expressão de desprezo no rosto deles, mas isso não me deteve. Apontei para eles, minha voz grave cortando o ar. "Vocês já passaram de todos os limites. Larguem-na agora." O mais velho sorriu, mas era um sorriso cruel, provocador. "E o que você vai fazer? Nós somos a lei aqui." Eles avançaram na direção da mulher novamente, mas antes que pudessem tocá-la, coloquei-me entre eles e a senhora. Meus olhos estavam fixos nos deles, cheios de uma determinação feroz que tantas vezes me acompanhou no ringue. "Não enquanto eu estiver aqui", disse, minha voz baixa, mas carregada de ameaça. O policial mais jovem hesitou, mas o mais velho, ignorando a tensão crescente na multidão, tentou me empurrar para longe. Seus braços fortes encontraram um obstáculo intransponível. Eu nem me movi. "Você acha que pode nos intimidar?" Ele rosnou, preparando-se para um golpe com o cacetete. Foi aí que agi. Com a rapidez de reflexos que me acompanhou durante toda a minha carreira, segurei o braço dele antes que pudesse sequer terminar o movimento. O cacetete caiu de sua mão com um estalo no chão e o policial recuou surpreso. "Vocês não têm o direito de tratar ninguém assim", falei, encarando ambos. "Muito menos uma idosa." A multidão, que até então estava em choque, começou a se manifestar. Os gritos cresceram. "Basta! Racistas! Deixem ela em paz!" Eu me mantive firme, protegendo a senhora com meu próprio corpo. Meus olhos fixaram-se nos dois policiais, desafiando-os. "Vocês querem mesmo continuar?" perguntei, minha voz um pouco mais baixa, mas ainda carregada de poder. "Porque, aviso, não vai acabar bem para vocês." O mais velho pareceu vacilar, finalmente percebendo que não teria o controle da situação. O som das sirenes ao longe indicava que reforços estavam chegando. A multidão estava irada e os dois policiais começaram a recuar. Enquanto isso, a idosa olhou para mim com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Obrigada. Você me salvou", disse ela, sua voz trêmula. "Não se preocupe. Eles nunca mais vão te tocar", respondi com firmeza. Os policiais hesitaram por um momento, mas a arrogância ainda pairava em suas atitudes.
O mais velho olhou para mim, o rosto agora contorcido de raiva. Você acha que pode nos parar? Ele gritou, avançando com o cacetete que acabara de pegar do chão. Antes que ele pudesse dar o primeiro golpe, meu corpo se moveu instintivamente. Em um movimento rápido, desarmei-o com um único golpe no braço, fazendo o cacetete voar para longe. O policial cambaleou para trás, surpreso, mas seu parceiro, mais jovem, não ficou parado. Ele veio na minha direção com um soco direto, tentando me acertar no rosto. Foi como se o tempo desacelerasse. Com a experiência de anos no ringue, desviei facilmente, segurando o punho dele no ar. Olhei nos olhos do jovem policial, minha voz baixa, mas carregada de ameaça. Vocês mexeram com a pessoa errada. Empurrei-o para trás com força, mas sem machucá-lo, apenas o suficiente para mostrar que eu não estava para brincadeiras. O mais velho, furioso, tentou me pegar de surpresa por trás, mas ouvi seus passos antes mesmo de ele chegar perto. Girei rapidamente e apliquei um golpe curto e preciso em seu abdômen, fazendo-o dobrar de dor. A multidão explodiu em gritos. Alguns torciam, outros filmavam cada segundo. É isso, Mike. Mostre para eles. Chega de abuso de poder. Os dois policiais agora pareciam desesperados. O mais jovem tentou novamente me atacar, desta vez com uma investida descuidada, mas eu me esquivei e com um único movimento o derrubei no chão, imobilizando-o com uma chave de braço. Ele gritou de dor, mas não o machuquei mais do que o necessário. Vocês têm duas escolhas, disse, olhando para os dois enquanto segurava o jovem no chão. Vocês podem parar agora e assumir a responsabilidade pelos seus atos. Ou podemos continuar, mas aviso que não vai acabar bem para vocês. O mais velho, ainda curvado pela dor, olhou para mim com ódio, mas a multidão ao redor o intimidava. Eles sabiam que estavam cercados e a chegada de mais policiais era iminente. O jovem policial gritou: tudo bem, nós paramos. Soltei-o e dei um passo para trás, mantendo-me entre eles e a senhora. A idosa, ainda tremendo, olhou para mim com gratidão nos olhos. A multidão começou a aplaudir, enquanto os dois policiais derrotados recuavam lentamente sob os olhares furiosos de todos ao redor. Foi então que o som de sirene se aproximou ainda mais. Um carro da polícia chegou ao parque e um oficial superior saiu rapidamente. Seu olhar era de severidade, claramente tentando entender o que tinha acontecido. Quando o oficial superior saiu do carro, ele olhou para a cena diante de si. A idosa ainda tremia, sentada no banco, cercada pela multidão que agora se tornara uma barreira de proteção ao redor dela. Os dois policiais recuavam, ofegantes, tentando recuperar a compostura, mas o queixo erguido que eles exibiam antes tinha desaparecido completamente. O oficial, com a expressão severa, olhou para eles. "O que está acontecendo aqui?" perguntou, sua voz carregada de autoridade. A multidão começou a murmurar, vozes indignadas se erguiam ao mesmo tempo. Um homem mais velho gritou: "Esses dois agrediram uma mulher inocente e ainda agiram com racismo." As palavras ressoaram no ar, carregadas de peso. Racismo. O que eu acabara de testemunhar era apenas mais um exemplo de algo que acontece diariamente, algo que tantas vezes é ignorado ou silenciado. Respirei fundo, minha voz grave cortando o burburinho. Esses dois abusaram do poder e agiram movidos pelo preconceito racial. Eles viram uma mulher negra sentada sozinha e decidiram que ela era um alvo fácil. Não se preocuparam em perguntar quem ela era ou o que estava fazendo. Simplesmente decidiram que ela não tinha o direito de estar aqui. O oficial me olhou, claramente reconhecendo quem eu era, mas sem deixar que isso o desviasse do foco. Ele virou-se para os dois policiais, sua voz fria e dura. "Isso é verdade? Vocês têm alguma justificativa para essa abordagem?" O mais velho, ainda tentando esconder o nervosismo, respondeu rapidamente: "Estávamos investigando uma suspeita. Ela se parecia com alguém que estamos procurando, mas ninguém acreditou."
A multidão explodiu em protestos. Mentira! Eles só a atacaram por ela ser negra. A idosa, ainda tremendo, levantou o olhar e encontrou minha mão estendida para apoiá-la. Ela segurou com força e com a voz fraca, mas firme, disse: "Eu não fiz nada. Só estava aqui sentada descansando e eles me trataram como se eu fosse um animal, como se minha vida não valesse nada." Essas palavras, ditas entre lágrimas, tocaram todos ao redor. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Olhei para o oficial superior e continuei: "Isso não é um caso isolado. O racismo está enraizado em situações como essa, em pessoas que usam o poder para intimidar, humilhar e destruir. Não é só sobre esta mulher hoje. É sobre cada pessoa que já passou por isso e ficou em silêncio, com medo de que ninguém acreditasse nelas." A multidão começou a concordar, agora cheia de vozes mais confiantes. Uma jovem gritou: "É isso! O racismo tem que parar!" Outro homem disse: "Esses policiais não representam a lei, eles representam o que está errado com o sistema." O oficial, percebendo que a situação era maior do que ele imaginava, virou-se para os dois policiais: "Vocês estão suspensos a partir de agora. Uma investigação será iniciada imediatamente. Entreguem seus distintivos e vão embora." Os dois ficaram atônitos, mas não tiveram escolha. Enquanto eles recuavam sob vaias, a multidão começou a aplaudir. Olhei para a idosa e segurei sua mão com mais firmeza. "A senhora não está sozinha. Isso não vai acabar aqui. O que aconteceu hoje vai ser um marco para algo maior." Ela sorriu, ainda com lágrimas nos olhos, e assentiu. Voltei-me para a multidão e disse em voz alta: "O racismo não é apenas o que vimos aqui hoje. É o que acontece em silêncio, nos lugares onde ninguém está olhando. E é responsabilidade de cada um de nós lutar contra isso. Não podemos nos calar. Não podemos permitir que essas injustiças continuem." A multidão respondeu com aplausos, e naquele momento percebi que o que tinha começado como um dia comum no parque havia se tornado um grito de luta contra algo muito maior. O parque parecia diferente agora. O silêncio, que antes era um sinal de tranquilidade, tinha se transformado em um eco poderoso de resistência e união. A senhora ao meu lado segurava minha mão com força, sua respiração ainda irregular. Mas havia algo novo em seu olhar: esperança. Enquanto os policiais recuavam sob vaias, o oficial superior virou-se para a multidão, erguendo as mãos para pedir calma. "Eu entendo a indignação de vocês", começou ele, sua voz cortando o ar tenso. "E quero garantir que esta situação será tratada com a seriedade que merece. A polícia existe para proteger, não para oprimir. Qualquer abuso será investigado." Mas a multidão não parecia convencida. Uma mulher mais velha, com a voz trêmula, gritou: "Nós estamos cansados de promessas. Isso acontece o tempo todo e vocês nunca fazem nada." Os murmúrios cresceram, carregados de frustração. Percebi que aquele era um momento crucial. Se nada fosse feito, seria apenas mais um dia, mais uma injustiça esquecida. Respirei fundo, ergui as mãos e dei um passo à frente. "Escutem." Minha voz grave cortou o ar e os murmúrios cessaram. Todos os olhos se voltaram para mim. Eu sei como vocês se sentem. Sei como é ver algo assim e pensar: nada vai mudar. Mas hoje, aqui juntos, nós provamos que podemos fazer a diferença. Olhei para a idosa, que agora estava de pé ao meu lado, ainda segurando minha mão. Continuei: "Esta mulher é uma prova viva de que o racismo e o abuso de poder continuam sendo feridas abertas na nossa sociedade. Mas hoje ela não está sozinha. Vocês estão aqui. Vocês fizeram isso parar." Uma jovem na multidão levantou o celular, transmitindo ao vivo. Pessoas começaram a gritar: "Diga algo para todos, Mike. O mundo precisa ouvir isso." Olhei diretamente para a câmera, minha voz mais firme do que nunca. "Isso não é sobre mim. É sobre ela. É sobre todos que já enfrentaram o racismo e ficaram em silêncio porque tinham medo.
porque achavam que ninguém se importava. Mas hoje mostramos que nos importamos. Hoje mostramos que estamos dispostos a lutar. A multidão explodiu em aplausos, mas eu não terminei. O racismo não é apenas o que vimos aqui. Ele está no sistema, está nas atitudes pequenas, nos olhares, nas palavras não ditas. Ele machuca, humilha e destrói vidas. Mas, juntos, podemos mudar isso. Não é fácil, não é rápido, mas começa assim, com coragem, com união, com cada um de nós dizendo, não mais. A idosa apertou minha mão, sua voz finalmente se erguendo, ainda frágil, mas cheia de emoção. Obrigada. Eu pensei que ninguém ia me ajudar. Pensei que ia ficar ali, sozinha. Olhei para ela, sentindo o peso da responsabilidade daquele momento. A senhora nunca mais estará sozinha. Não vamos deixar isso acontecer de novo. Do meio da multidão, uma criança segurando a mão de sua mãe gritou, "Você é um herói, Mike." Aquela palavra me pegou de surpresa. Herói? Eu não era um herói. Eu era apenas alguém que decidiu agir quando viu algo errado. Respirei fundo e respondi com a voz mais serena que pude. Não sou um herói. Sou apenas uma pessoa que acredita que todos merecem respeito. E cada um de vocês também pode ser. Não precisamos de capas ou medalhas. Só precisamos fazer o que é certo. A multidão voltou a aplaudir e naquele momento percebi que algo tinha mudado. Não só no parque, mas em cada pessoa que estava ali. O racismo não seria derrotado naquele dia, mas uma semente havia sido plantada. Enquanto a idosa e eu começávamos a nos afastar, escoltados por pessoas que queriam garantir sua segurança, eu ouvi os gritos de apoio e os aplausos ficando para trás. Sabia que, a partir daquele dia, minha luta não seria mais só minha. Ela era de todos nós. Enquanto caminhávamos para fora do parque, a senhora ainda segurava minha mão com força. A multidão abria caminho, agora uma corrente de proteção ao redor dela. Seus passos eram hesitantes, mas cada vez mais firmes. O eco das palavras de apoio ainda pairava no ar, uma música de esperança que eu sabia que ela nunca esqueceria. Pouco tempo depois, os vídeos do incidente começaram a circular pelas redes sociais. As imagens mostravam claramente o abuso cometido pelos policiais, a agressão, as palavras racistas, a brutalidade injustificada contra uma mulher inocente. As gravações viralizaram rapidamente, acompanhadas por hashtags como "Uma Justiça para Marta" e "Shun Racismo Nunca Mais". No dia seguinte, o chefe de polícia, pressionado pela opinião pública, convocou uma coletiva de imprensa. Sua expressão era grave e suas palavras foram diretas. Quero deixar claro que o comportamento dos policiais envolvidos neste incidente não representa os valores da nossa força policial. Uma investigação completa foi iniciada e ambos os oficiais foram suspensos imediatamente. Não toleraremos racismo nem abuso de poder em nossas fileiras. Os dois policiais, incapazes de se esconder atrás de desculpas, foram oficialmente acusados de má conduta, abuso de poder e discriminação racial. A investigação revelou um histórico de queixas contra ambos, mostrando que aquela não era a primeira vez que abusavam de sua autoridade. Sob a pressão de um comitê independente e dos olhos atentos da sociedade, eles foram demitidos e processados criminalmente. Mas a justiça não parou por aí. O caso da senhora Martha Johnson, como foi revelado seu nome, tornou-se um símbolo de resistência. Organizações de direitos humanos ofereceram apoio jurídico a ela, garantindo que recebesse indenização pelo trauma sofrido. Mais importante, sua história inspirou mudanças concretas no sistema policial local. Treinamento obrigatório. Todos os policiais passaram a participar de programas sobre preconceito inconsciente, ética profissional e técnicas de abordagem respeitosa. Canal de denúncias. Independente. Um sistema anônimo foi implementado para que qualquer cidadão pudesse denunciar abusos sem medo de represálias.
Supervisão externa. Um comitê civil foi criado para monitorar as ações da polícia, garantindo transparência e responsabilidade. Marta tornou-se uma voz poderosa na luta contra o racismo. Com minha ajuda, ela participou de eventos comunitários, compartilhando sua história e incentivando outros a não ficarem em silêncio diante das injustiças. Sua força emocionava a todos. Em uma dessas reuniões, ela olhou para mim com um sorriso suave e disse em voz alta: "Eu pensei que aquele dia seria o último da minha vida, mas graças a você, Mike, foi o começo de uma nova vida. Uma vida onde sei que não estou sozinha." As pessoas aplaudiram de pé. Para mim, aquele momento foi mais gratificante do que qualquer cinturão ou troféu que já recebi. Você é essencial nessa luta. Agradecemos imensamente por você estar aqui, compartilhando essa mensagem tão importante. Juntos, podemos transformar a indignação em ação e fazer a diferença. Escreva nos comentários uma frase de esperança ou justiça. Sua voz pode inspirar outras pessoas. Se você gostou deste conteúdo, deixe seu like. Isso nos ajuda a levar essa mensagem mais longe. Inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar acompanhando histórias e reflexões que importam. Compartilhe este post com seus amigos e familiares. Vamos juntos amplificar essa causa. Obrigado por fazer parte dessa comunidade. Juntos somos mais fortes.